Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma tarde de trabalho do 4º Seminário Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. Este é um evento promovido pelo Ministério da Saúde por meio da Coordenação Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. Na tarde de hoje, teremos as apresentações das oficinas autogestionadas, onde aprenderemos sobre as experiências dos territórios na construção da vigilância em saúde ambiental em estados ou municípios. Para a coordenação desta tarde, convidamos Vitória Chaves e Tamires Medeiros. Vitória é graduada em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília. A equipe da Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde na área da Vigilância em Saúde Ambiental e Exposição Humana e Substâncias Químicas. Enquanto Tamires é psicóloga formada pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub, e pós-graduada em Neuropsicologia pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação, o IPOG. Atualmente, residente do Programa Multiprofissional de Gestão em Políticas Públicas em Saúde, pela Escola de Governo Fiocruz da Fundação Oswaldo Cruz. Ela integra também a Coordenação Geral da Vigilância em Saúde Ambiental, a CGVAM, do Ministério da Saúde. Passo a palavra, portanto, para Vitória Chaves e Tamires Medeiros. Está com vocês, meninas. Muito obrigada pela introdução e pela apresentação. Uma boa tarde a todos e a todas. Bom, anualmente, o Seminário de Vigilância em Saúde Ambiental abre parte da sua programação para aprendermos com as experiências dos estados e municípios no momento chamado de Oficina Autogestionadas. Bom, assim como o nosso Sistema Único de Saúde tem entre os seus princípios a regionalização, a descentralização e a participação social, as oficinas autogestionadas são propostas e realizadas pelas secretarias municipais, estaduais e pelos outros órgãos parceiros para debater os avanços e desafios da implantação da vigilância em saúde ambiental nos territórios. Neste ano de 2022, tivemos 52 inscrições. Destas, 4 foram selecionadas para a tarde de hoje. Reforçamos aos proponentes de cada oficina que vocês possuem 1 hora para apresentação e que o momento para debate e resposta às perguntas feitas no chat devem estar realizadas dentro desse período. Então, peço gentilmente que fiquem atentos. Bom, e para a nossa primeira oficina, denominada Estratégia da Implantação das Unidades Sentinela do Vigiar no município de São Paulo, chamamos a proponente Magali Antônia Batista. Ela é graduada em enfermagem, atua na Coordenadoria de Vigilância em Saúde do município de São Paulo desde 2014 e é diretora da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental desde 2017. Possui MBA em Gestão em Saúde e Auditoria e especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, Saúde Ambiental e Gestão Pública. Magali, a palavra está com você. Boa tarde a todos. É um prazer poder participar dessa oficina. Primeiro, eu quero agradecer por todo o apoio que vocês nos deram, né? E agradecer a participação e também agradecer e parabenizar todos os palestrantes que estiveram, né, até o momento. Em especial, eu queria parabenizar a Daniela Buozzi, falar como sempre, ela fala com muita propriedade da vigilância em saúde ambiental, e toda a apresentação dela, ela coloca muita energia e alegria, né, na apresentação, e também desejar que ela tenha um pronto restabelecimento. Bom, vocês já me apresentaram, né, eu estou aqui na divisão desde 2017 como diretora, né, e a nossa divisão de Vigilância em Saúde Ambiental fica na Coordenadoria de Vigilância em Saúde, da Covisa, na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde.
Então, nós atuamos com os programas de populações expostas aos contaminantes químicos, o programa Vigiágua, Vigisolo, Vigiquim, Vigidesastres e o Vigiar. E uma das estratégias do programa Vigiar é a implantação de unidades sentinela, que, com muito orgulho, eu participei da primeira proposta de 2016, e agora da segunda implantação em 2022. Então, é uma estratégia que nos proporciona políticas públicas adequadas, né, nas regiões, e fortalece o programa Vigiar, assim como esses seminários fortalecem os nossos programas, né. A gente sabe o quanto é difícil atuar na vigilância e o quanto a gente precisa de espaço para que fortaleçam, e isso o Ministério da Saúde, com os programas, vem fortalecendo, principalmente esse ano que se passou, 2021, 2022, com o programa Vigiar e a equipe que está à frente do programa. É isso, eu vou estar como moderadora na oficina, a Cláudia Valesca, que também é enfermeira aqui da nossa equipe, vai estar como relatora, e a Patrícia Saleme vai estar apresentando, então eu vou passar a palavra para ela, a gente vai ter uma apresentação de mais ou menos meia hora, e depois a gente vai respondendo as perguntas. Espero que as pessoas participem, espero que vocês participem do chat, que a gente possa ter uma conversa depois dessa apresentação. Então eu vou passar para a Patrícia Saleme fazer a apresentação. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo, não? Mas sim, tá ótimo. Estão ouvindo? Sim. Então tá bom. Boa tarde, meu nome é Patrícia Saleme, eu sou bióloga de formação, trabalho na área de vigilância em saúde ambiental há 10 anos. Esses 2 últimos anos foram dedicados aí ao programa Vigiar, os outros foram ao Vigiágua. Quero agradecer a participação de mais um ano aí no Seminário de Vigilância em Saúde, tá? Então, nossa oficina, novamente, a estratégia da implantação das unidades sentinelas do Vigiar no município de São Paulo. Então, a estratégia de implantação das unidades sentinelas do Vigiar no município de São Paulo. Pode passar, por favor. Falar brevemente aqui sobre o programa Vigiar, tá? Só para dar uma introdução no assunto. Então, o programa de vigilância e saúde ambiental relacionado a populações expostas à poluição do ar no município de São Paulo. Ele é um programa a nível nacional, né? Ele foi estruturado aí pelo Ministério da Saúde no ano de 2001. No município de São Paulo, ele se fortaleceu aí com a criação da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a Covisa, em 2003. É um programa que tem interface com órgãos ambientais como a CETESB, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, que é um órgão municipal, né, que faz monitoramento aí dos fatores climáticos, a chuva, a umidade relativa do ar, temperaturas, e a gente participa de grupos técnicos e grupos de trabalho quando solicitada a presença do setor de saúde. É um programa que prioriza territórios com diferentes atividades de natureza econômica que possam gerar poluição atmosférica que caracterizem risco à população. E os principais recursos para a gente trabalhar com o programa Vigiar, um deles é a estratégia da unidade sentinela, que a gente vai falar aqui, e a avaliação de risco por fontes poluidoras, como as fontes fixas e as fontes móveis. Pode passar, por favor. Então, o objetivo geral do programa Vigiar é desenvolver no município ações de vigilância e saúde ambiental para as populações expostas a poluentes atmosféricos, de forma a orientar medidas de prevenção, promoção da saúde e atenção integral, conforme preconizado pelo SUS. Para a gente atingir esse objetivo, nós temos ações que são realizadas pelo programa. Então, aqui no município, a gente faz a identificação das fontes poluidoras no território, principalmente das fontes fixas, né? No município de São Paulo, a gente sabe que as grandes indústrias saíram, migraram para a região metropolitana, interior. Então, o que a gente tem bastante aqui são as fontes pequenas, né, aqueles poluidores, uma funilaria, marmoraria, tá? E as fontes móveis a gente se baseia aí pelas vias de grande movimentação. A gente atua também na vigilância de doenças respiratórias por meio das unidades sentinelas, que é que eu vou explicar mais para frente. Propõe ações de monitoramento e intervenção a partir desses dados das unidades sentinelas que são analisados. E atende as denúncias aos munícipes e elabora material informativo e educativo para a população. Aqui só uma ilustração breve das fontes poluidoras, né? Então a gente tem as fontes de origem antrópica, que são as fontes de emissão
geradas pelo homem, né? E as fontes naturais, né? Como as fontes antrópicas, a gente tem aí transporte terrestre, transporte rodoviário, transporte aéreo, as indústrias, geração de energia doméstica. Como natural, a gente tem aí as fontes naturais, os vulcões, né? Incêndios florestais. Pode passar. Como eu já falei, aqui a gente faz a identificação das fontes fixas no município. Vou mostrar para vocês o mapa da cidade de São Paulo. Esses pontinhos em vermelho aí são as fontes fixas que são encontradas. Essa busca é feita de forma ativa, né? Então, os agentes de endemias, eles vão no território, eles já estão fazendo aquele trabalho de casa a casa, onde faz o controle das arboviroses. Eles estão passando na rua, vê ali uma marmoraria, uma funilaria, já lista aquilo ali, e já lança no formulário eletrônico que a gente tem, consegue atualizar mensalmente essas informações. Até o momento, a gente tem aí um total de 2.674 fontes fixas identificadas no território. Vocês podem ver aí que a funilaria e pintura está na frente, com 932, seguida pela serralheria e depois pelas marcenarias. Aqui, na verdade, o problema maior da nossa cidade, né, são as fontes móveis. Esse gráfico aí a gente tirou do IBGE. Então, no estado de São Paulo, a gente tem quase 31,5 milhões de veículos, e no município de São Paulo é uma frota veicular absurda mesmo, chegando próximo aí de 9 milhões de veículos. Então, a maior fonte de poluição aqui é a emissão, por conta da queima de combustíveis fósseis, como diz a gasolina. Pode passar. E essas informações todas são trabalhadas aí nas unidades sentinelas, né? Que é um serviço de saúde que exerce a vigilância epidemiológica para as crianças com doenças respiratórias, né? Crianças menores de 5 anos, com sintomas como dispneia, sibilo e tosse. Elas podem estar associadas a outros sintomas e aos agravos de asma, bronquite e infecção respiratória aguda. O manual do Ministério da Saúde, ele fala sobre população vulnerável, né? Seriam as crianças menores de 5 anos e os idosos, né? No município a gente resolveu trabalhar com as crianças porque os idosos, o que acontece? Eles têm aquele viés, às vezes já morou em outra cidade, fumou, ainda fuma, ou tem alguma outra doença. Então, as crianças menores de 5 anos, elas são, dentro da população vulnerável, as mais suscetíveis, mesmo por conta da fisiologia, né? Então, as crianças nascem aí em torno de 25 mil alvéolas pulmonares, e essa quantidade aumenta ao longo desses 5 anos, cerca de 10 vezes, ok? A unidade sentinela aqui no município é trabalhada de forma integrada entre a coordenadoria de vigilância, as unidades de vigilância em saúde e as unidades de saúde, né, que podem ser as UBSs, a AMA, ou uma AMA UBS integrada. Pode passar, por favor. Vocês estão vendo aí um mapinha da cidade, né? São Paulo tem uma grande extensão territorial, então a gente é dividido, como a Magali já falou, por coordenadorias regionais de saúde, e essa implantação das unidades, elas são distribuídas espacialmente aí pelas coordenadorias regionais de saúde. Então, no ano de 2016, foram implantadas 7 unidades sentinelas, contemplando aí todas as coordenadorias regionais, e nesse ano a gente fez a implantação aí de mais 6 unidades sentinelas, ok? Também com a distribuição. A intenção é que a gente ficasse em torno de 2 unidades sentinelas por coordenadoria regional, mas que a gente consiga chegar aí a 28, que saísse, vocês estão conseguindo me ouvir? Então, que a gente chegasse aí a 28, que a gente chegue a 28 unidades sentinelas, né? Nós temos 28 unidades de vigilância em saúde no município, então que a gente fique com uma unidade sentinela por UVS, ok? Pode passar, por favor. Gente, depois desculpa minha voz, é que eu estou um pouquinho rouca também, então talvez isso esteja atrapalhando, tá? Eu tive uma laringite, então, desculpa. Para fazer a implantação dessas unidades sentinelas, a gente tem critérios, né? Então, a gente segue o manual do Ministério da Saúde, a gente lê esse material, né? E segue, baseado nele, e faz a implantação, tá? Os critérios que a gente utilizou foram a localização de áreas prioritárias, das fontes fixas e as fontes móveis, né? Então, a gente sempre escolhe, como a gente já tem esse levantamento das fontes fixas, unidades que estejam próximas das fontes fixas, e as fontes móveis a gente trabalha com mapa da CET, que é o órgão de trânsito aqui do município de São Paulo, tá?
Agravos respiratórios observados na área de localidade, então a gente tem asma, bronquite, infecção respiratória aguda em todo o território. Vigilância epidemiológica dos agravos monitorados também já é realizada, né? A gente fala capacidade instalada por conta de que é um programa que não tem verba, nem de ministério, nem estado, nem município. Então a gente faz a implantação em unidades que já existem, né? São unidades de saúde já existentes, não é criada uma unidade sentinela específica para isso, né? A gente trabalha com os recursos humanos também existentes, então o médico é aquele pediatra que já atende na unidade de saúde, um enfermeiro também, um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, para fazer a digitação das fichas. Pode passar, por favor. E como eu falei, né, como é um trabalho dividido aqui, então cada um tem uma atribuição. Na unidade de saúde, é feita a identificação dos possíveis casos das doenças, é feita a notificação em formulário específico, que é a ficha de atendimento eu vou mostrar mais para frente para vocês. Eles fazem a alimentação semanal, né, desse formulário, que a gente trabalha aí com o princípio da epidemiologia, que são as semanas epidemiológicas. As UVs, né, elas realizam a interlocução da unidade de saúde com aqui o nível central, né, fazem o apoio operacional, então às vezes eles não conseguem fazer a digitação dessa ficha na unidade, a UVs presta esse serviço também, e adota medidas de controle e intervenção para os agravos monitorados, essa é um conjunto com a Covisa. Quando a gente encontra alguma fonte poluidora ali, é feito um trabalho em relação a isso. Pode passar, por favor. Aqui na nível central, aqui na Covisa, então é estruturado o banco de dados, a gente recebe, analisa e consolida esses dados, retroalimenta as unidades de saúde, ou seja, a gente faz reuniões semestrais com as equipes das unidades de saúde, a gente tem bastante rotatividade, né, porque são OS, então às vezes muda o médico, muda o enfermeiro, muda o gestor, então a gente tem que começar, de novo, capacitar essa equipe, sensibilizar, tá bom? A gente gera as informações e emite os relatórios para a população e os profissionais de saúde também através dos boletins que estão no site da Covisa. Pode passar, por favor. Para fazer a implantação, a gente segue um cronograma, tá? Então, a primeira coisa, a gente faz a definição do período de implantação. Então, tanto no ano de 2016 quanto no ano de 2022, a gente fez isso em 10 meses, tá? É importante que a gente faça a definição das atividades que vão ser desenvolvidas mês a mês. Então, assim, se eu não tenho um levantamento das fontes fixas, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer esse levantamento das fontes, ver se eu tenho essa informação das minhas vias de grande movimentação, tá bom? Então, mês a mês, você vai colocando as atividades que você vai fazendo, ok? Aqui a gente fez a capacitação das equipes das UVs no território, né? Então, a gente explica sobre o programa Vigiar, o que é a unidade sentinela, quais são os poluentes atmosféricos monitorados, quais os efeitos à saúde que são importantes, né? A pessoa saber, né? Essas informações. Depois a gente faz a capacitação da equipe da unidade de saúde, expõe tudo isso que eu já falei, mais a capacitação do preenchimento das fichas e define o fluxo de como vai ser dentro da unidade. Se quando a criança entrar, já vai anexar a ficha junto com o prontuário, se o enfermeiro já vai fazer o acolhimento, tá? E o médico vai preencher a parte que lhe compete ali. Depois disso, a gente faz monitoramento desses dados. Então, é feita essa reunião de capacitação, as unidades já começam a fazer o preenchimento da ficha, lançam essa ficha no formulário eletrônico, e a gente vai monitorando esses dados para ver se eles estão preenchendo corretamente. Isso é feito em torno de 2 a 3 meses que a gente faz, e depois a gente dá como finalizada a implantação, mas o acompanhamento é contínuo e sempre, tá? Pode passar, por favor. Essa aqui é um exemplo de uma pré-seleção, né? Como eu disse, nosso território é bem extenso, então a gente faz por regiões. Então a gente fez aqui em Covisa, né, nível central, a pré-seleção aí de 3 unidades de saúde. A gente tem um sistema que consegue consultar aqui o número de atendimentos pediátricos, então é importante, se a unidade já faz esse lançamento, então ela vai lançar as fichas, a gente não vai ter esse problema, né? Então, quanto mais atendimentos pediátricos, melhor a gente consegue fazer uma melhor avaliação, né? A gente tem aí as fontes fixas, né? A gente já tinha nossos dados dessas fontes fixas também. A gente coloca aqui as vias também movimentadas próximas, né?
Essa estação da CETESB é uma particularidade nossa que a gente acrescenta. A unidade Sentinela não é pensada em estações de monitoramento, mesmo porque a grande maioria do país, né, não tem rede de monitoramento de qualidade do ar, mas como a gente tem isso, então a gente coloca porque no futuro a gente quer tentar correlacionar essas informações aí, se naquela semana eu tive mais poluente, qual o tipo de poluente, tá? Então essa é uma particularidade do município, ok? Pode passar, por favor. Essa é a ficha da unidade Sentinela que eles preenchem na unidade de saúde. Ela foi elaborada pela equipe de vigiar anterior, né? Ela é usada desde 2016 e vai sendo aprimorada, né? Conforme as unidades vão sinalizando para a gente que dá para melhorar, a gente vai melhorando, né? Pode passar, eu vou especificar ela mais para frente. Então, aqui no campo A, a gente tem os dados da unidade de saúde. Então, esses campos são praticamente fixos na unidade de saúde, a UVS, né, que é o território, a coordenadoria regional, qual o serviço de saúde, se é uma UBS, uma AMA, uma UBS integrada, né? No nosso mundo aqui, se vocês verem lá a seleção que a gente fez, essas novas a gente selecionou principalmente as AMAs UBS por conta de que na AMA entra aquelas crianças com casos mais agudos, né, com uma crise de asma, e a UBS acaba fazendo esse acompanhamento. Então, a gente entende que um mundo ideal nosso é AMAs UBS, tá? O nome de quem fez o preenchimento da ficha, semana epidemiológica, de acordo com o dia do atendimento. Pode passar. No campo B aqui são os dados do paciente, então o nome do paciente, cartão SUS é importante, data de nascimento, lembrando que a unidade Sentinela trabalha com crianças até 5 anos, então 4 anos, 11 meses e 29 dias, passou disso ela não entra para nossas, a gente não contabiliza para o programa, tá? Nome da mãe, o endereço onde a criança mora, telefone atualizado, e aqui do campo 17 até o campo 23 é onde a gente traz para o programa Vigiar, né? Então a gente pergunta sobre a distância aproximada aí da moradia com uma via de trânsito, né? Qual que é o nome dessa via? A distância aproximada aí de uma empresa poluidora, né? Isso também é muito importante. Quanto tempo aproximado a criança fica fora da residência? Às vezes a criança está mais exposta na escola, que está mais próximo de uma fonte poluidora, do que na própria residência. Ou ela está exposta em tempo integral na residência e na escola, né? Então isso é importante. E esse endereço onde a criança fica, muitas vezes a mãe não sabe, então a gente prefere colocar o nome da escola, né? Que é mais fácil, e a gente busca aqui. Pode passar, por favor? E aqui os dados clínicos, né? Data da consulta, data dos primeiros sintomas, os sinais e sintomas, dispneia sibiluciado e tosse, lembrando que eles podem ter outros sintomas, né? Recorrência, quantas vezes que teve essa recorrência, e o diagnóstico que é feito pelo médico, né? A gente, como eu já disse, a gente trabalha com asma, bronquite, infecção respiratória aguda. A gente via que tinha muita tosse, né? Então foi acrescentado essa tosse e a gente deixou um campo para outros, mesmo porque os médicos sinalizam muito rinite, as nasofaringites, as alergias respiratórias, e elas entram também, né? Por conta da poluição atmosférica. Pode passar, por favor? Essas são fotos da nossa última implantação, né, que foi feita. Então, as equipes das unidades de saúde, pode passar. E aqui são as reuniões semestrais com as unidades que a gente já tinha desde 2016. Então, semestralmente, a gente faz as reuniões, vê a dificuldade que as unidades estão tendo no preenchimento. Se precisa sensibilizar o médico, a gente pede que é importante que o pediatra participe, para ele ver a importância do programa e do trabalho dele, né? Pode passar. E aí a gente vê uma série histórica, né, desde a implantação de 2016 até agora 2022. Aqui estão só os dados das 7 unidades, a gente não começou a contabilizar os dados das novas unidades. Então a gente vê, não é que aumentou a poluição atmosférica, e sim que com o passar dos anos as equipes foram se sensibilizando e preenchendo mais as fichas, né? Isso é bem nítido. Exceto 2020, né, que os números caem por conta da pandemia, isso, se você pegar qualquer dado de saúde, isso vai acontecer. Pode passar.
O formulário eletrônico foi uma forma que a gente teve de dar continuidade ao nosso trabalho, porque o FormSUS ele foi descontinuado no início de 2021, bem quando eu entrei no programa Vigiar, e a gente falou, nossa, e agora o que a gente vai fazer? Então, a gente optou aí pelo formulário eletrônico, era uma forma fácil da gente conseguir trabalhar com os dados, ele vira uma planilha de Excel, então a gente consegue fazer da mesma forma que o FormSUS pode passar. E no futuro, a intenção é que a gente consiga fazer esse cruzamento de dados dos pacientes que são atendidos nas unidades sentinelas, com as fontes poluidoras, tá? E com as vias movimentadas, né? Dá para fazer anexo causal? Não, né? A gente vai fazer uma relação, a gente consegue relacionar, né? Fechar um nexo causal, bater um martelo ali, não, a gente não tem como fazer. Mas a intenção é que a gente cruze esses dados e consiga aí relacionar essas informações. Pode passar? Como eu disse, essas informações, elas são publicizadas, né? Então, a gente elabora um boletim mensal, né, com análise desses dados das unidades sentinelas, os dados que são encaminhados aqui para a gente pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, temperatura, umidade relativa do ar, e dados pluviométricos que também têm os seus efeitos à saúde, né, baixa umidade do ar principalmente. A gente também faz a divulgação aí do boletim da CETESB, né, com a qualidade do ar mensal. Também coloca notícias relevantes sobre poluição do ar e sobre mudanças climáticas. Aqui está o link, depois a gente pode disponibilizar a apresentação, se vocês quiserem acessar. Pode passar. Essa carinha do nosso boletim, para quem não conhece. Então, a gente trabalha aí com os gráficos, né? Como é um boletim que a gente tenta trabalhar aí tanto para o técnico quanto para o público em geral, então a gente tenta trabalhar uma linguagem mais fácil de entendimento, a gente entende que tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender os gráficos, então a gente faz a explicação embaixo dos gráficos, tá bom? Pode passar. Esse aqui é um cartaz que foi elaborado pela equipe, um cartaz que explica o que é a unidade sentinela, ele é fixado na unidade de saúde, tá? E é importante, né, porque a mãe vai levar a criança lá, o que é uma unidade sentinela, o que faz, então ela já sabe ali onde que ela vai procurar. Essa relação das unidades sentinelas que a gente tem, que estão implantadas em 2016, a gente vai fazer a atualização agora no mês de novembro, né, que a gente vai dar dada como implantada as novas 6 unidades sentinelas. Pode passar? E é isso, gente. Muito obrigada. Não sei se eu me excedi no tempo aqui. A gente pode abrir para as perguntas. Patrícia, eu vou lendo as perguntas e aí a gente vai respondendo, fazendo um bate-papo. Veio bastante perguntas. A Maria Rita, do Mato Grosso do Sul, ela está perguntando: foi comentado o trabalho dos agentes de endemia na captura de informações junto ao programa Vigiar. Como a estruturação do setor incorporou esse quadro de servidores e como é a organização administrativa, né, da coordenação da vigilância em saúde? Depois ela tem mais uma pergunta. Na verdade, como eu falei, esses agentes, eles são regionais, né? A gente é dividido em coordenadorias regionais de saúde, norte, sul, leste, oeste, centro, sudeste, né? E esses agentes, eles são pertencentes a cada UVS, né? Então, eles são agentes de endemias, e eles já... Ficou mudo. Ou sou eu que estou muda? Patrícia, a gente não está conseguindo te escutar. Vocês vão até onde vocês ouviram? Voltou. Oi, você poderia responder de novo, por favor? Obrigada. Então, aqui no município de São Paulo, nós somos divididos em coordenadorias regionais de saúde. Deu? Deu, voltou. Nós somos divididos em coordenadorias regionais de saúde,
né? E a gente, dentro dessas coordenadorias, a gente tem as unidades de vigilância em saúde. São 28 unidades de vigilância em saúde, tá? Cada unidade dessas, elas têm os agentes, 50, 60 agentes de endemias, e essas equipes, elas saem na rua todos os dias e fazem esse trabalho do casa a casa, que é o controle das arboviroses, né? Eles levam uma planilha junto com eles e fazem anotação, né? Essa busca ativa. Então, passei por uma marmoraria, passei por uma funilaria, né? Não que elas estejam emitindo poluente naquele momento, mas sim que essas empresas têm o potencial de gerar poluentes atmosféricos, tá? Eu não sei se está respondida. Próxima pergunta, eu vou continuar com a Maria Rita, que ela tem mais uma. Esse corte da faixa etária se deu por um critério estabelecido pelo município ou é uma recomendação de alguma diretriz nacional? Vou responder junto com a Patrícia. Na verdade, o Ministério, ele coloca como crianças e idosos. No município de São Paulo, nós resolvemos trabalhar com a faixa etária de crianças por conta do que a Patrícia explicou mesmo, ser as crianças são mais vulneráveis, elas não entraram em contato ainda com poluente, fumo, né, o cigarro em si, e nós temos uma dificuldade nas UBS no município de São Paulo. Algumas UBS atendem mais crianças, menos idosos, e outras UBS mais idosos e menos crianças, então a gente precisava focar numa faixa etária, e aí a gente focou na faixa etária de criança, mas seguindo sempre os critérios do Ministério da Saúde, tá? A Vitória colocou o link que tem a página, né, que tem o documento. A próxima pergunta é do Luiz Carlos, agente de saúde de endemias, aqui de São Paulo. Essa unidade sentinela é composta por uma equipe de profissionais da saúde? Pode responder. Sim, composta por equipes de profissionais de saúde, como eu disse, é um trabalho integrado, né, entre a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, o pessoal do Programa do Vigiar, e as unidades de vigilância em saúde, então as UVs do território, tá, e a equipe da Unidade Básica de Saúde, a UBS, a AMA UBS integrada, então é composta por pessoas da área da saúde, sim, né, e os agentes fazem esse trabalho de fazer esse levantamento das fontes. A próxima pergunta do Luiz Carlos é: onde são feitos os cadastros das equipes de sentinelas? Nós não temos cadastro de equipes de sentinela. Nós temos as unidades sentinelas com as suas equipes, que são as pessoas, são os pontos focais. Então, a gente tem um ponto focal na unidade de vigilância em saúde, na UVS, e tem a unidade sentinela com a equipe que a Patrícia falou. O Luiz Carlos ainda, ele fala, essa capacitação é disponibilizada a técnicos? Para mim, eu estou respondendo porque você está aparecendo travada para mim, Patrícia. Tá, não, eu estou ouvindo, sim. Então, a gente faz as capacitações não só com as equipes das unidades sentinela, a gente faz a capacitação do programa Vigiar, todo ano, a última capacitação foi realizada agora no mês de setembro, que é onde os agentes, eles participam. Dificilmente o agente de endemias, ele participa da unidade sentinela, tá? Da reunião das unidades sentinelas, porque é mais focado no preenchimento das fichas, do fluxo, do funcionamento dentro da unidade de saúde, de forma que não atrapalhe não atrapalhe o fluxo deles lá, tá? A próxima pergunta é do Gustavo Martinez, da Vigilância em Saúde Ambiental de São Caetano do Sul. As atividades do Vigiar compõem o PQAVS. Em caso negativo, qual seria a forma de incluir na pactuação? Bom, deixa eu começar a dar mais de gestão. O PQAVS, o Programa Vigiar, ele tem as diretrizes do Ministério da Saúde, mas ele não está pactuado para colocar as ações no PQAVS. PQVAS, não, é PQAVS. Então, nós não incluímos.
essas ações do Vigiar no PQAVS, tá bom? A próxima pergunta é o Paulo Sesc Shiroma. Como foi a integração das unidades básicas de saúde e os agentes de endemia no programa Vigiar? Você responde, Patrícia? Sim, na verdade, assim, os agentes de endemias, eles, é o que eu falei, eles não participam da reunião na unidade de saúde, tá? Quando a gente tem estratégia de saúde da família, é diferente, né? Mas os agentes de endemias, eles fazem esse levantamento das fontes, mas não participam da reunião da unidade sentinela, eles participam de forma geral do programa, tá? Deixa eu só complementar, o programa Vigiar, ele é composto pelos técnicos aqui da Vigilância em Saúde Ambiental da Covisa, pelos técnicos do programa Vigiar da Unidade de Vigilância em Saúde e pela equipe da Unidade Básica de Saúde. Então, na Unidade Básica, os agentes de endemias, eles atuam na vigilância. E na vigilância, o técnico que é responsável. E como a Patrícia falou, os agentes, eles não participam dessa reunião, porque essa reunião ela é bem focada na equipe da unidade sentinela e no ponto focal da unidade de vigilância em saúde. Eu não sei se eu vou acertar seu nome, mas está escrito Maig Hora, não sei se é. Atendimento da criança? Tá. Então, como conseguimos obter esses dados? No final da apresentação, a Patrícia colocou que a gente faz um boletim com todos os dados, um boletim mensal, e ele é publicado no site da Covisa. Então, mensalmente, é publicado no site da Covisa todas as informações, né? Além dos dados das unidades sentinela, a gente tem os dados, outros dados, estudos, o que está em evidência sobre mudanças climáticas, que tem a ver com o programa, colocado nesse boletim também, tá? Então, mensalmente, no site da Covisa. Só jogar no Google Covisa São Paulo que programa Vigiar, que ele já aparece. A próxima pergunta é da Guelissa, da Vigilância de Pontalina. Os ACS podem estar fazendo esse trabalho de levantamento e monitoramento, veja a necessidade da vigilância em saúde ambiental, visando esses problemas de saúde ocasionados por fontes poluidoras. Eles podem estar executando essas ações? Então, tem UVs, tem algumas UVs que os ACS, eles fazem, em algumas unidades básicas, eles fazem, sim, esse levantamento. Pode estar auxiliando. Aqui no município de São Paulo, a gente tem um programa chamado Programa Ambientes Verdes e Saudáveis, que fica na atenção básica, no PABS. São agentes de proteção, são os APAs, né, agentes de proteção ambiental, e eles também fazem essa coleta. Hoje nós temos mais ou menos, eu não sei o dado certinho, mas acho que mais ou menos 460 UBS. Dessas, 320 já tem o PABS instalado. E acho que o objetivo até o ano que vem é que todas tenham agente de proteção ambiental e gestor ambiental. Então, eles também fazem esse levantamento, eles também ajudam a gente com esses dados. Então, poderia solicitar facilmente para os ACS, sim. A Letícia Dutra, de Hamburgo, Rio Grande do Sul, fala, como que o profissional fará o diagnóstico diferencial de uma doença respiratória causada pela poluição do ar ou por outros fatores? O maior problema para vincular esses dados dentro de o maior problema para vincular esses dados dentro de um programa, não só o Vigiar, né, grande quantidade de notificações com informações incompletas. Então, na verdade, é como eu falei, né? Bater o martelo, falar que é por conta da emissão desse poluente, a gente não tem como fechar diagnóstico, né? Mas a gente pode fazer essa relação.
Então, Deixa eu tá ver que eu não travado. peguei o restante das perguntas. Sobre a pergunta. Aqui, as nossas notificações, elas vêm preenchidas, né? Tem unidades de saúde que as UVs fazem o preenchimento e já fazem uma triagem dessa ficha para ver se ela está preenchida corretamente, né? E se vocês olharem lá no boletim, a gente sempre tenta correlacionar. Se naquele período que eu tive mais atendimentos, foi uma semana que estava mais seca, a umidade estava mais baixa, ou se eu tive emissão de poluentes, tá? Maior naquele período. Mas fechar, bater o martelo e falar, não, por conta disso, é muito difícil mesmo. O Fernando César de Cardoso, Defesa Civil, está aqui? Mas estão todas? Deixa eu só perguntar. Os agentes são contratados ou concursados? Os agentes de endemias, eles são concursados. Os de endemias. Os ACS, que são feitos, aí pelas UBS, eles são contratados. O PAVs, são contratos. Contrato. Fernando respondeu, de Minas Gerais, contrato. Divisão de contratos. A Manuela Raio, você está daqui de Manuela para baixo, para me falar? Como é realizado o acompanhamento dos pacientes? Ocorre esse acompanhamento após meses do primeiro registro? Então, como eu falei, quando a gente tem unidades, por exemplo, em 2016 a gente tem 3 unidades de saúde que são UBS, né? E você fez todas as outras perguntas? As outras 4 são UBS. Então, a gente preferiu dessa vez fazer o quê? Colocar AMAs UBS, porque os casos agudos, as mães, elas não vão aguardar uma consulta na UBS para levar a criança. Ou ela vai no hospital, ou ela vai na AMA. Né? Então, os agudos, eles entram pela AMA e são tratados os casos crônicos pela UBS. É feito acompanhamento dessa forma, acompanhada os casos crônicos na UBS. Já fiz. E fora que algumas UBS, que são só UBS, elas têm aquela demanda espontânea, né? Cerca de 50% são atendimentos já agendados, 50% abertos ali para atendimento. Isso aqui no município de São Paulo. A Guelissa de Pontalina, uma fonte poluidora detectada, quais são as ações a serem tomadas e quem fez isso? Meio ambiente, vigilância sanitária... Tá. Eu vou dar um exemplo aqui de um caso que... Tem mais alguma coisa? Tem, pois de acordo com as nossas leis, cada atividade é atribuída aos departamentos específicos. Tá bom. Então, eu vou te dar um exemplo que fica muito mais fácil para você entender. Na Zona Norte, a gente tem umas pedreiras, né? As pedreiras são fontes fixas e elas emitem poluição atmosférica, se elas não estiverem trabalhando de acordo com as normas ambientais. O programa Vigiar, ele tem uma lógica muito mais de epidemiologia do que de cortar, como, por exemplo, o Vigiágua, a gente tem um poço, a gente vai lá, corta a rota de exposição, porque faz a interdição do poço. Aqui no Vigiar, não. A gente trabalha muito com um questionário relacionado à saúde e qualidade do ar, que foi elaborado aqui pela equipe. Então, foi sinalizado nessa unidade de saúde que tinha aumentado o número de atendimentos por conta que as mães estavam relatando problema ali de poeira da pedreira. Então, foi feita a aplicação desse questionário com a população do entorno. Desculpa, gente. Com a população do entorno. E esses dados dessas pessoas, esses pacientes sintomáticos, eles já estavam fazendo acompanhamento em saúde ali, e a gente informou o órgão ambiental estadual, no caso, pedreira, é a CETESB que faz, que cuida, né, da pedreira, faz licenciamento e fiscalização. Então, a gente passou por conta de competência mesmo. Quem faz a fiscalização na pedreira e corta a rota de exposição é o órgão ambiental, tá? Então, assim, a gente, como Vigilância em Saúde, a gente vai fazer esse encaminhamento para o órgão ambiental, cortar a rota de exposição. Se não cortar a rota de exposição, a poluição vai continuar, né? E as pessoas vão continuar sendo acometidas, né? E a unidade de saúde vai tratar essas pessoas, ok?
O Antônio Carlos Gomes pergunta, Patrícia, os agentes de endemias no Ministério da Saúde ainda estão atuando no programa Vigiar, aí no estado de São Paulo, e como você vai substituir os que estão aposentando? Bom, eu não vou substituir. Isso é a gestão que vai fazer, né? Eu sou só uma técnica, não tenho essa competência de substituir a gente nenhum. Mas eles estão trabalhando sim no programa Vigiar, os agentes, eles trabalham em vários programas, né? Eles fazem não só o controle das zoonoses, mas também auxiliam nos programas, no Vigiar, no Vigiágua, no Vigisolo, todos os programas. A Leoníria Cortez Mazzardo, de Nova Palma, Rio Grande do Sul, problemas de saúde devido à poluição existem em quase todas as cidades, inclusive a nossa cidade, que está localizada numa parte baixa, cercada por cerros. Tem dias que os agrotóxicos usados nas lavouras, nas partes mais altas, descem e sente-se até o odor. Acho que ela só está dando um comentário. Aqui em São Paulo, a gente, eu sei que a gente está participando até da reunião de queimadas, né, todas as sextas-feiras aí com o pessoal do Ministério da Saúde e outros estados, e a gente vê bastante que cada local tem uma realidade diferente, né? Aqui em São Paulo a gente não tem problema assim com as queimadas, é uma coisa mais pontual, às vezes é um lixo que está queimando, são regiões específicas, mas é bem diferente, por exemplo, a área de Cerrado que queima, né? Então, cada região tem sua particularidade mesmo. E aí, para vocês fazerem o programa Vigiar funcionar e a unidade Sentinela, vocês têm que avaliar a região de vocês, né? Aqui, o que a gente está tentando passar para vocês é a nossa experiência, para vocês aplicarem aí no território, em cada território. Não existe uma fórmula mágica, gente. Essa é a resposta. A Manuela Raiol, do Pará, quais políticas são criadas a partir da análise dos dados? Então, a gente não, por enquanto, a gente não levou isso, né? Foram 6 anos de unidades, a gente viu que tinha baixos atendimentos, então a nossa intenção é que a gente consiga aí fazer no futuro um mapa com áreas de atenção atmosférica, onde a gente tem que ter mais cuidado ali, que tem maior emissão de poluentes, para depois pensar nisso, né? Isso é uma coisa mais futura. Então, primeiro a gente tem que começar a partir de um princípio, né? Então, a gente precisa fazer primeiro implantar as 28 unidades, fazer um monitoramento, né? Trabalhar com esses dados. Então, não adianta colocar a carroça na frente dos bois. É mais ou menos isso, tem que começar do começo, para depois chegar nas políticas públicas, né? A Renata Rodrigues, ela pergunta, essa ficha é padrão a nível nacional ou somente o estado de São Paulo? Onde podemos ter acesso a essa ficha? Bom, tudo que a gente fez, a gente consultou o manual do Ministério da Saúde. Ele é o norte, né? Então, para todos os estados e municípios que querem fazer a implantação da unidade Sentinela, a primeira coisa é ler o manual do Ministério, né? Ler e adequar a realidade do município, do estado, ali dentro do manual. Foi assim que a gente começou. Né? Como eu falei, não existe uma fórmula mágica, né? Então foi a equipe técnica que leu, sentou, discutiu, conversou e foi fazendo, né? Essa ficha foi baseada no manual do Ministério da Saúde. O Daniel, Daniel S. pergunta, quantos pontos de aferição de emissões atmosféricas tem em São Paulo? E quem fica a cargo de recolher esses dados? Tá. Quem faz o monitoramento de qualidade do ar não é o órgão, não é a saúde, tá? É o órgão ambiental estadual, está disposto nas leis ambientais, tá? Então, quem faz aqui no estado de São Paulo é a CETESB. Nós temos 18 estações de monitoramento, 18 estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar, espalhadas aí pela cidade, e mais 12 estações na região metropolitana da cidade. A CETESB, ela disponibiliza essas informações
diariamente, de hora em hora, no site da CETESB, tá? Então, a gente faz essa consulta nesse site e linka ele no nosso boletim. Então, essas informações são obtidas através do boletim da CETESB, do site da CETESB, que é em tempo real. E quando necessário, alguma informação que a gente precise da CETESB, a gente pede por ofício também. Isso. Né? A Ariadna Valente, ela está perguntando em qual sistema está sendo feito o lançamento das fichas da unidade Sentinela, uma vez que o Form SUS está fora do ar. Então, eu falei na apresentação, esse lançamento está sendo feito no Google Forms, agora a gente vai migrar para o Microsoft no começo do ano. O Ministério teve uma reunião com a gente, né, eles vieram aqui também em julho, né, conhecer como era o trabalho do programa Vigiar, daqui do município. Eles foram a campo conhecer 2 unidades sentinelas, que funcionam de formas diferentes, mas que funcionam super bem. Eles falaram que o São Paulo, graças a Deus, nosso trabalho é referência aí para o Brasil, as nossas unidades sentinelas, e ele é lançado no Google Forms. Eles estão tentando fazer a equipe do Vigiar está tentando fazer o headcap, mas por enquanto não ficou nada certo, então a gente continua aqui com o nosso Google Forms, e funciona muito bem, né? Não, a gente não tem nada que desabone o formulário eletrônico, até vir alguma coisa do Ministério. Terminando as últimas perguntas, o Lourenço Ricardo de Salvador. Lourenço sempre participa dos eventos que a gente está. Prazer, Lourenço. Sendo verificado uma correlação positiva entre a baixa qualidade do ar e o aumento do número de casos de pessoas com sintomas respiratórios, qual a ação adotada e como o setor saúde verifica a efetividade das medidas adotadas? Bom, nós monitoramos a baixa umidade do ar pelo Centro de Gerenciamento de Emergências do município de São Paulo, em mudanças climáticas. Eles encaminham em tempo real pelo WhatsApp, pelo grupo de WhatsApp, e quando nós recebemos essa informação da baixa umidade, a gente encaminha para as unidades de vigilância com as recomendações e a unidade de vigilância, porque depende da região que está. Então, na região que estiver, né, que eles informarem, a gente vai informar a UVS, que vai informar os equipamentos de saúde. Então, equipamentos de saúde e os de educação. Então, escolas de saúde são informadas. Aí você pergunta como a gente monitora este caso. Nós vamos monitorar, infelizmente, com as unidades sentinela, que tendo maior ou menor, a gente também pega esses dados também são compilados, né, de baixa umidade, são colocados, são planilhados, e depois a gente compara com os dados de atendimento de unidade sentinela. Nós não temos todas as unidades sentinelas, que o objetivo é ter 28 unidades sentinelas no município de São Paulo, equiparando as 28 unidades de vigilância em saúde. Então, não vão ser todas, né? Então, a gente não consegue realmente ter um monitoramento adequado do município, porque hoje nós temos poucas unidades sentinela, né? Mas é isso. Oi, Magali. Acabou, né? Desculpa interromper vocês. Faltou uma pergunta, mas do Gustavo e do Renato, eu posso responder para vocês depois, a gente encaminha. Se só falta essa, se você quiser responder e encerrar. Pode ser? Pode, então, claro. O Gustavo, ele fala, hipoteticamente, uma vez detectada uma fonte de contaminação, e sendo essa proveniente de uma estrutura física de uma indústria ou comércio, como uma chaminé, qual setor de prefeitura, da prefeitura faz as orientações para adequações necessárias para esse equipamento? Quer responder, Patrícia? Sim. A primeira coisa, a gente tem que ver qual é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem as leis. Então, essa lei define que algumas atividades econômicas são de competência de licenciamento,
e fiscalização, tá aí, licenciamento e fiscalização do órgão estadual, que é a CETESB, e tem outras que são de competência do município, tá? Então, como eu já disse, né, nesses casos, a equipe de vigilância do território aplica esse questionário relacionado à saúde e qualidade do ar, porque a gente precisa ver o que aquela população que mora ali em torno, né, que é o mais próximo, que está mais acometido ali pelos poluentes, ela está falando que ela tem algum sintoma respiratório, né? A gente pega essas pessoas que estão falando que tem esses problemas respiratórios, encaminha aí para as unidades de saúde para serem acompanhadas, e a informação, se realmente está tendo a emissão de poluentes atmosféricos, é encaminhada para o órgão ambiental, como eu já falei, dependendo da atividade econômica dele. Se for marmoraria, funilaria, é nível municipal. Por exemplo, a pedreira é nível estadual, um polo petroquímico é nível estadual. Isso vai depender da lei de cada estado que faz essa definição. Só complementando o que a Patrícia está falando, também no município de São Paulo, o órgão ambiental, né, que a gente atua, Secretaria de Verde e Meio Ambiente, que é efetiva, que a gente consegue ter um trabalho em conjunto. Então, quando a gente tem essas demandas de denúncias por essas empresas menores, né, então eles fazem a inspeção também e eles aplicam as multas adequadas. Vitória, já foi a última pergunta, eram 2 perguntas idênticas. Perfeito. Muito obrigada pela apresentação de vocês e por todo o trabalho que é desenvolvido no território, nessa agenda que é tão importante para a vigilância em saúde ambiental. Foi muito rico, de verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre, né, a participação, o convite, está sempre, a gente está sempre disponível para o Ministério, tá? Obrigada, obrigada pela participação também. Obrigada, participação, mais um ano aí. A Cláudia, também agradecer a nossa relatora hoje.